Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui, digamos assim, eu estou treinando para pegar as manhas aí da utilização da máquina de solda, tá? Assim, mencionando, no meu caso, não é uma aplicação que, tipo, vai ser, tipo, uma profissão que eu tô tentando aprender para utilizá-la com esse intuito. Não, para mim é mais questão de hobby, eu vou ter que fazer 2 portões ali, então eu tenho que aprender, tá? Fazendo orçamento e tudo mais, eu juntei uma coisa com a outra, eu sempre tive vontade de ter uma dessas maquininhas de solda, inversora de solda, e fazendo alguns orçamentos eu vi que, enfim, o que está caro nessa questão de portão é mão de obra, não necessariamente material, tá? Então eu falei, eu vou aprender, vou comprar a maquininha, aprendo a soldar e faço eu mesmo, tá? E ter uma maquininha que nem essa, uma vez ou outra, dar um pinguinho de solda aqui ou ali, é interessante, tá? Eu sempre quis ter uma, deu certo a situação e vamos lá, tá? Então, para quem não fez curso e não tem conhecimento algum, não existe outro caminho a não ser treinar, tá? Então, gasta alguns eletrodos ali, pega uns pedacinhos de ferro, treina, até que consiga executar o serviço de uma forma, digamos, aceitável, uma forma boa, tá? Então, em algumas situações, digamos assim, o aperfeiçoamento da técnica vem com a prática, tá? Você faz do mesmo jeito que você tira uma habilitação, você aprende ali quais são as regras, tá? Você dirige também na prática. Mas o que vai te tornar um bom motorista é o dia a dia você dirigir, tá? Então a prática, o aperfeiçoamento da execução, ela vem com a prática, beleza? Quando você estuda, tem a parte teórica, é óbvio que você corta alguns caminhos, principalmente relativo às coisas que você não deve fazer, tá? Mas enfim, vamos lá. Para mim, eu tenho que, enfim, quem quer, aprende, beleza? Eu estou só fazendo alguns testes aqui, fica a menção que eu fiz um outro vídeo completo falando dessa maquininha, tá? Algumas especificações, algumas características e também da máscara que eu estou utilizando aqui, essa máscara de solda automática, tá? Então, se alguém adquiriu e ficou com alguma dúvida a respeito de regulagem, lá tem bastante coisa. E para quem está pensando, veja também... para quem está pensando em adquirir, veja uma também que eu passei bastante informação, tá? Então, máquina de solda em geral, não tem segredo na sua composição e no seu funcionamento, tá? Aqui é a inversora de solda, ligou o botão, ela está apta a funcionar, tá? A execução do trabalho com a máquina de solda se dá a partir do momento que você utiliza um eletrodo, tá? E ele entra em contato com o material que esteja aterrado. Então a máquina em geral vai ter só 2 cabos. Um dos cabos é o terra, que você tem que aterrar na estrutura metálica. E o outro, quando houver o contato entre eletrodo e material, vai se dar a solda. Beleza? Então não tem segredo, é isso que você tem que treinar. A questão é a seguinte, tá? Então às vezes quando é material maciço, vai precisar de um pouquinho de prática, mas não tão ou não tanto quanto a questão de trabalhar com materiais finos, metalon, essas coisas. Porque se você, digamos assim, tiver a mão muito pesada para soldar, o que acontece? Vai furar esse material, tá? Então entra a questão de regulagem da máquina, mas tem que ter ali uma leveza, tá? Então, para quem está aprendendo, pega umas dicas aí com o pessoal. Tem bastante gente que já é da área mesmo, passando algumas dicas de como você consegue melhorar esse processo, tá? Na questão de fazer uma solda, fazer um trabalho bem feito, você também pode utilizar outros recursos que vão te ajudar. Por exemplo, a utilização de esquadros magnéticos, como é o caso desses aqui, um esquadro magnético. Então, você já coloca aqui, posiciona a peça exatamente no local que você vai trabalhar, tá? Eu vou só dar um pinguinho de solda aqui, só para ficar aí registrado mesmo. Então a maquininha inversora aqui, acionou ela. Tá? Aqui tem a regulagem. Aqui na máquina está especificando que quando você for trabalhar com eletrodo de 2,5,
2,5, você trabalha entre 100 e 160 amperes. Beleza? Então já está regulado aqui. Máscara. Lembrando também, eu estou utilizando a máscara aqui. Eu não estou utilizando luva nem uma manga comprida, porque eu só vou dar um pinguinho de solda aqui mesmo. Mas vai trabalhar de forma contínua, utilize ou uma camiseta de manga comprida, ou utilize aquelas luvas que tem uma manga comprida também, porque essa luminosidade da solda ela é extremamente prejudicial também para a pele, tá? Não é só questão dos olhos. Então fique bastante atento a isso. Tem hora que o eletrodo também que dá, quebrar um pedacinho. Assim, é prática, tá? Mas é bem fácil de você conseguir furar um material que nem esse, tá? Eu tava tentando fazer ali, era tampar o buraco que eu tinha feito. Mas aí entra o fator regulagem aqui, tá? Só que assim, quando você puxa a amperagem muito para baixo, digamos assim, fica mais difícil de derreter o eletrodo. Você vai ter que ter um controle muito bom ali, tá? Então você tem que tentar trabalhar com a amperagem um pouquinho mais alta do que o mínimo e segurar esse controle entre furar o material e soldar aqui no peso da mão, tá? Que nem eu reduzi, que teve uma hora que eu reduzi, mas não derretia bem, tá? Agora você aumenta, ele derrete bem demais. Beleza? Então vamos só aqui ver se grudou. Mas fez um furinho ali. Depois eu tampei ele. Vamos ver. O esquadro em si ele não tá tão quente, mas aqui eu sei que tá. Cuidado para não pegar o material que você acabou de soldar.
Tá, grudar, grudou. Porém, enfim, só tá soldado de um lado. Óbvio que se eu forçar para cá, eu consigo quebrar isso daqui. Mas uma vez que soldasse aqui também do outro lado, aí já é outros 500, tá? Então o caminho é esse, cara. Não tem segredo nessa questão, tá? Não sabe, vai aprender, vai ter que testar. Compra 1 quilo de eletrodo, se for possível, gasta, tá? Vai tentando melhorar a técnica, a sensibilidade. Mas de uma maneira geral, para você fazer uma boa solda, vai se resumir a 2 fatores, tá? O fator de achar a regulagem boa entre a amperagem ideal para o eletrodo, para que ele não derreta excessivamente, também que ele não fique, digamos assim, falhando demais. E também a questão da sensibilidade aqui da mão, o controle da mão, tá? Tem as técnicas de solda aí, tá? Mas enfim, quem é da área mesmo pode passar algumas dicas melhores. Então, só dar uma procurada aí também, dicas a respeito de técnica de solda e tudo mais, tá? Mas tá feito, tá? Acredito que antes de eu gastar aquele quilo de eletrodo ali, eu aprendo a soldar, beleza? Mas é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?